Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para o nosso segundo episódio de hoje. Tratando de quê? Questões ambientais. O bicho pegou na aula passada. Eu falei de quê? Do campo e da cidade. No campo, mostrei o desgaste do solo, as queimadas, desmatamento, agrotóxicos, lixo. Cidade, poluição do ar, sonora, visual. Também o desmatamento, impermeabilização do solo. E aí, no final, a gente fez uma reflexão sobre viver na cidade. Vantagem urbana, desvantagem urbana. E agora, eu disse a vocês que eu ia começar falando do desenvolvimento sustentável. História interessante. A gente fala muito disso, desenvolvimento sustentável, não sei o quê. Desenvolvimento sustentável. Sim, desenvolvimento sustentável, sim. Olha, a história é a seguinte. Presta bem atenção. Nos anos 70, eu vou lá para os anos 70, se discutiu muito da relação do homem com a natureza. A pergunta era essa. Desenvolvimento versus preservação da natureza. A pergunta que não queria calar na época era: dá para manter, crescer o desenvolvimento e mesmo assim preservar a natureza? Dá para crescer a economia, explorar e preservar? Existiam dois grupos, gente. Um grupo de países que pregava o desenvolvimento zero. Olha só. Esse grupo dizia que nós teríamos que parar de crescer economicamente. De crescer a economia. Nós tínhamos que manter, olha o que eles pensavam na época, o nível de desenvolvimento, de produção que tínhamos naquela época. Não poderíamos mais aumentar. A produção industrial tinha que ser aquela, a agrícola tinha que ser aquela, a pecuária tinha que ser aquela, extrativismo aquele. Só podemos extrair essa quantidade, só podemos produzir, consumir de água essa quantidade. Era isso que eles pensavam. Eles imaginavam o seguinte, se a gente ficar a toda hora plantando mais, criando mais, pescando mais, extraindo mais, industrializando mais e mais, vai chegar um ponto que a natureza não vai mais suportar. Era a ideia, e estou falando da época, viu, gente? Do desenvolvimento zero. Grupo de países, cientistas pregavam isso, olha só. E um segundo grupo pregava o desenvolvimento a qualquer custo. Que história é essa? Esse que pregava um desenvolvimento a qualquer custo eram os pobres. E o que eles alegavam? Que eram pobres. E reclamavam porque os outros eram ricos. Eles diziam assim, vocês querem parar de crescer a economia na riqueza. E nós vamos parar de crescer a nossa economia na pobreza? Não é justo. Pois nós aqui pregamos primeiro crescer a nossa economia para depois parar. Aí fica essa polêmica. E aí, pessoal? Dá para conciliar desenvolvimento com preservação? Meu amigo, os caras se reuniram em Estocolmo, na Suécia. É a chamada Conferência de Estocolmo. Foi a primeira das grandes conferências. E o que é que eles fizeram lá? Discutiram isso bem que vocês estão vendo. Um grupo, desenvolvimento zero. Outro grupo, a qualquer custo. E aí, professor, eles resolveram? Claro que não, né? Foram-se embora, cada um para suas casas. E aí? Foi uma polêmica, discussão, confusão. Aí pensaram, pai, então essa conferência não serviu para nada, professor? Não diga isso.
ela serviu sim. Essa conferência, primeiro, que ela foi a primeira. Deram o pontapé inicial, o start, como queiram. Autoridades dos principais países do mundo estavam lá. Segundo, que houve o questionamento pela primeira vez. Homem e natureza, economia e natureza, produção e preservação. Ficou um grande ponto de interrogação. E de um lado, desenvolvimento zero, e outro lado, a qualquer custo. Ou seja, lados opostos, discutindo. Ah, professor, mas aí, se eu tenho lados opostos, não tem diálogo. Não concordo. Opiniões contrárias na vida não impedem o diálogo. Muito pelo contrário, promovem o verdadeiro diálogo. E foi esse verdadeiro diálogo que só nasce de opiniões diferentes que deu o pontapé inicial. Repito, opiniões diferentes não impedem o diálogo, promovem o verdadeiro diálogo. Foram embora, terminaram a conferência. Ah, então esqueci. Muito pelo contrário. Simplesmente, turma, eles se responsabilizaram em buscar uma alternativa que procure conciliar desenvolvimento sustentável. Como? Da noite para o dia? Plim! Não. A partir dessa conferência, nós tivemos a criação de um relatório. E o nome do relatório, olha o nome dele. Relatório. Olha o nome. Gente, olha o nome do relatório. Presta atenção, presta atenção. Vou botar entre aspas. O nosso futuro comum. Oh, cara, ficou muito lindo. O nosso futuro comum. Que frase, gente. O nosso futuro comum. Esse relatório foi presidido pela primeira-ministra norueguesa, Brundtland. Muitos até chamaram ele de o relatório de Brundtland, porque a primeira-ministra e a Noruega ficaram na dianteira, no volante desse estudo todo, junto com países do mundo todo. E ela, Brundtland, leu esse relatório nas Nações Unidas, em 1980. Ela pegou o microfone. Só. O nome do nosso relatório, aí já foi logo tomando fôlego chamado. O nosso futuro comum. Quando você escuta isso, você já, no mínimo, cai em si de que está todo mundo na mesma nave e que o futuro pertence a nós. Foi a partir daí, turma, que ela leu o nosso futuro comum e foi proposto esse termo. O desenvolvimento sustentável. Gente, dá uma olhada nesse termo. O desenvolvimento sustentável. Vamos para a primeira parte. O desenvolvimento.
vai mais além do que crescimento econômico. Porque o crescimento econômico é o crescimento da economia, da riqueza. Mas se essa riqueza não for dividida da melhor maneira para todos, só vai ter crescimento, mas não vai ter desenvolvimento. O meu país cresceu economicamente, mas não se desenvolveu. Desenvolvimento é uma coisa mais forte, meus amigos. Envolve todos e todas as pessoas. O desenvolvimento aí, nesse termo, é relativo à economia crescente e uma qualidade de vida para todos. O desenvolvimento da sociedade, da humanidade. O desenvolvimento das pessoas, dos países. E o sustentável é a natureza junto. É a natureza. É a sustentabilidade ambiental. É a sustentabilidade social. É a sustentabilidade urbana. É a sustentabilidade, gente. O desenvolvimento, o homem vivendo bem, o sustentável com sustentabilidade, principalmente ambiental. O próprio termo, nessas duas palavras na mesma, coladinha uma na outra, une o que era versus até aí. Une, propõe a união do homem com a natureza. Sim, professor, entendi. Desenvolvimento sustentável, homem e natureza, união, qualidade de vida para o homem, para a natureza, ok. Mas sim, como ficou bonito até agora. Eu quero saber os fundamentos disso. O que ela fez para isso dar. Quando eu falo Brundtland, ela leu. Mas foi uma comissão, galera. Opa, foi, entendeu? Foi através do PNUMA. Eu vou até anotar aqui, ó. PNUMA. Que é isso, professor? Esse é mudo. Deixa eu corrigir aqui. O PNUMAN. PNUMAN. Que é isso? Programa PNUMA. Acompanha a leitura aí. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foi criado lá em Estocolmo, naquela primeira conferência. Os caras criaram. Bora, Caribinho. Dentro da ONU, vamos ter que estabelecer um programa para cuidar da natureza. E foi esse PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi criada essa comissão para discutir o desenvolvimento sustentável, para preparar o relatório de Brundtland, o nosso futuro comum, e criar esse termo desenvolvimento sustentável. Mas agora vai lá. Quais os 3 fundamentos do desenvolvimento sustentável? Vou colocar agora os 3 fundamentos do desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Futuro, que está até escrito aí, o futuro, o nosso futuro comum. Quando eu me refiro a futuro, duas coisas que estão dentro do relatório, o nosso futuro comum, sobre futuro. Sobre futuro, primeira coisa. Todos os recursos da natureza, toda a natureza que nós temos hoje, elas não nos pertencem. Elas pertencem às futuras gerações. Nós estamos apenas usando uma natureza que não é nossa. Ela pertence às futuras gerações. Nós só estamos usando. E quando essa futura geração chegar, ela vai dizer a mesma coisa. Nós só herdamos. Tudo que existe na natureza sempre vai pertencer às futuras gerações. Porque se eu olhar para um rio e dizer, eu estou usando ele, mas ele não é meu,
É de quem ainda não nasceu. E esse, quando tiver que olhar, não é meu. Eu só vou usar também. Sempre vou estar preservando. O segundo aspecto do futuro, além dessa consciência de que não é nossa, é dos outros que vão chegar, é que se esse recurso que está aqui hoje pertence à futura geração, eu estou apenas usando, então eu tenho que usar, atenção, eu tenho que usar e gerar riqueza para ser aplicada nas futuras gerações. Eu digo, esse rio vai gerar riqueza para mim e para as futuras gerações. Como eu posso fazer isso? Eu vou dar só um exemplo. O petróleo, ele gera riqueza, que eu posso usá-la. Mas parte da riqueza do petróleo eu posso gastar com as futuras gerações. Como? Construindo escola, universidade. Eu digo, essa universidade bem aqui, essa escola aqui, essa creche aqui, esse auditório aqui, foram construídos com dinheiro do petróleo. E na hora que eu construo uma escola, uma criança que nasce se matricula, é a futura geração. Eu tenho que investir nela. Esses são os dois pensamentos do futuro. Um, que não nos pertence, e sim as que virão. Dois, além de usar essa riqueza, eu preciso investir para quando eles chegarem, encontrarem um mundo melhor. Cara, que tem escola no meu bairro, na minha cidade. Os que aqui estiveram investiram nisso. E hoje eu estou melhor por isso. E pois esse recurso, eu vou fazer a mesma coisa. Igualdade. Igualdade. Olha só. Com relação à igualdade, a ministra Brundtland, lá na hora da leitura, teve um momento que ela disse, ó, se o homem não se dá bem nem com ele mesmo, como é que ele pode se dar bem com a natureza? Nunca. Ela primeiro falou uma coisa fantástica. Enquanto houver essa extrema pobreza, desigualdade, nós nunca vamos resolver os problemas ambientais. Porque os problemas ambientais são fruto. O nascedouro dos problemas ambientais é justamente da desigualdade social, humana. Por que, ministra? Ela diz. Porque os ricos exploram, degradam, poluem para serem ricos. Os pobres poluem, degradam. Por que são pobres? Desmatam, queimam, plantam onde não podem, moram onde não podem. Não é porque acham bonito maldade, não. É porque não podem. E eu vi isso por experiência própria. O cara caçou um tatu numa cidade que eu estava e estava vendendo na praça, no mercado, o tatu. Nós sabemos que o tatu é uma espécie que está prestes a entrar em extinção, é de preservação e proibição a sua comercialização e abate e caça. Eu disse, rapaz, o que você... Animal... cara, isso aqui é um crime ambiental, cara. Eu fui para ele cheio de razão, com 2 carradas de caminhão de razão. Não tem gente coberta de razão? Era eu naquele momento. E ele segurando o tatu, olhando para mim.
Estava vendendo. Um Parnarama isso. Por que você está fazendo isso, rapaz? O que é que ele levou a fazer isso? Sabe o que ele disse para mim? Que me levou a fazer isso? A fome mexe. A fome. Você vai querer comprar? Cara, ele me esmagou naquela, ele me esmagou. Me esmagou. Ele não me diminuiu, ele me esmagou. Eu fiquei. E realmente ele mostrou o que está acontecendo com ele. Então o que a Brundtland quis dizer, disse, olha, gente, não adianta. A extrema pobreza impacta na natureza e a extrema riqueza do mesmo jeito, até pior. Então, se a gente não tiver uma igualdade, porque a igualdade gera igualdade de oportunidade, melhoria para todos. E quando se tem uma melhoria para todos, você vai poder encarar a natureza de maneira adequada. E o terceiro fundamento, racionalidade. Olha, racionalidade. A Brundtland disse, olha, a natureza não tem que estar intacta, intocável, porque nós fazemos parte dela. É inerente a gente precisar dela. Só que a gente pode explorar a natureza, sim. Plantar, criar, pescar, desmatar, queimar, emitir gases, produzir lixo. Ela diz, não tem como botarmos a antes da Revolução Neolítica, quando éramos nômades, não tem como. Mas podemos fazer tudo isso de maneira racional. Desmate, replante. Polua, trate. Queime, preserve. Pesque, respeite a Piracema. Esse tripé, futuro, igualdade e racionalidade. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas. Viu, galera? Desenvolvimento sustentável. E agora, como eu tinha prometido na aula anterior, o desmatamento. Professor, o desmatamento, gente, também é conhecido como deflorestamento. Olha o nome. Desmatamento ou deflorestamento. Desmatamento ou deflorestamento. Quem são os agentes que promovem o desmatamento? Aí eu tenho as madeireiras. Eu tenho a agropecuária. Eu tenho o extrativismo. A urbanização. As queimadas. E as indústrias, que ocupam áreas verdes. As indústrias. Turma, madeireiro, o nome diz tudo. Né? Plantar e criar, também. Extrair mineral, também. Cidade crescendo, queimadas, indústrias, tudo isso ocupam áreas verdes e degradam e deflorestam. Agora, vamos para as consequências. Bom, eu vou dividir em 3 elementos. Primeiro, o solo. Aumenta, ó, a setinha, a erosão, diminui a umidade, porque os raios solares vão evaporar, esquentando, e diminui a fertilidade. Ok. Para o ar, aumento da temperatura e poluição. Para a vida, a redução da biodiversidade. Olha só. Madeireira, gente, interessante que de cada árvore cortada só se aproveita 1/3. A moderna produção agrícola, que eu falei naquela primeira aula, detona a floresta. Cada vez mais vamos estar extraindo minerais e vegetais. Esses garimpos aí na Amazônia, que eu digo. Cidades, mostrei a vocês que o homem se urbanizou, a humanidade, melhor dizendo. Queimadas se espalham fogo, Pantanal, que eu diga. E as plantas industriais, que é isso? As áreas onde elas ocupam, destrói a vegetação. Consequências para o solo. Gente, quem é que fertiliza, sombreia e protege o solo da erosão? Os vegetais. Retirando eles, o sol vai secar o solo, a chuva e o vento, erosão, não vai ter mais folhinhas para fertilizar, empobrece. A sombra dos vegetais não vão mais existir. Os lugares vão ficar o quê sem sombra? Mais quentes. Muito mais quentes. E tome poluição, porque os vegetais, eles sequestram carbono. E se eu faço uma queimada, eu vou deixar de ter árvores que vão liberar carbono no fogo. E essa liberação de carbono vai aumentar o efeito estufa, provocando o aquecimento global. E onde é que é o habitat de grande biodiversidade? As florestas, a Amazônia que eu diga. Se a vegetação, a floresta deixa de existir, a sua biodiversidade também vai deixar de existir. É uma coisa puxando a outra. 3 minutos.
Por favor. Ok, de volta pelas ondas do canal Educação. O desmatamento, o deflorestamento e suas consequências trágicas para o solo, para o ar e para a vida. Problema sério, viu, turma? Muito sério. A erosão e compactação, acompanha a leitura, são considerados problemas ambientais. Eles são intensificados por meio do manejo inadequado do solo, pelas atividades agropecuárias. A predação dos recursos naturais do campo resulta em um cenário de esgotamento dos recursos naturais. O Brasil é um dos líderes no registro de problemas ambientais rurais. O país é conhecido internacionalmente pela elevada destruição do meio ambiente. Olha, o Brasil é um país que degrada muito a natureza,
porque é um país urbano industrial, de grande potencial econômico. É o maior parque industrial da América Latina. O Brasil é um dos maiores celeiros agrícolas. O Brasil é uma população populosa, 215 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 85% da população vivendo em cidades. Então, economicamente, socialmente, demograficamente, tudo isso contribui para gerar impacto na natureza. Mas isso poderia ser minimizado se nós tivéssemos respeito à natureza e às leis, porque lei existe. Ah, falta lei. Não, lei não falta. O Código Ambiental brasileiro, olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. É meio mundo de folha. Mas as leis não são postas em prática. Aí é o problema, gente. É o problema. Se a gente pudesse, né, preservar a natureza de maneira mais adequada, nós teríamos muito mais capacidade de preservação, respeito à natureza, implemento das leis, fiscalização por parte dos gestores, respeito, gerenciamento, fiscalização, coibição, e por parte dos produtores também a mesma coisa, e da sociedade em geral, porque quem polui não é somente o produtor, não. O morador, o pedestre, o consumidor, o cidadão, de maneira gera problema ambiental. É uma agenda que precisamos criar. É nesse sentido. Olha, gente. Agora vamos para a poluição do ar, vamos para o aquecimento global. O aquecimento global ocorre devido ao aumento do efeito estufa. Como é que funciona o efeito estufa? Eu tenho aqui o planeta Terra e gases que Deus deixou. Os raios solares que vêm, quando chegam ao planeta, passam por essa camada de gases. Quando voltam refletidos, uma parte vai embora e outra parte fica retida para aquecer a noite. Isso é o chamado efeito estufa. Isso aqui quem criou foi Deus, na sua perfeição. O efeito estufa é o regulador térmico do planeta. Regulador térmico do planeta. Se não existisse o efeito estufa, gente, e esses gases para reter esse calor que é refletido, você pode ter certeza, durante as noites seria muito frio. O efeito estufa regula a temperatura do planeta à noite, fazendo com que ela não aqueça ou esfrie demais. Se não tivesse esses gases, à noite seria muito frio. Qual é o problema? É que nós estamos aumentando a quantidade dos gases através das combustões e desmatamento. Tá aqui. Combustões em siderúrgica, termoelétrica, metalúrgica, automóvel, queimadas e o desmatamento que absorve esses gases, né? E aqui nós temos as consequências do efeito estufa. Quais as consequências do efeito estufa? Eu tenho o aquecimento global, planeta, a consequência desse o aquecimento, o degelo das calotas polares, as inundações no litoral, principalmente. Eu tenho uma alteração no ciclo hidrológico, alteração no ciclo hidrológico. E nós temos também na biodiversidade.
cidade. Olha só. Gente, o planeta está esquentando. Nós estamos com mais de 1 grau de aumento de temperatura natural. A temperatura média do planeta era de 14,8 graus Celsius. A média. Subimos 1 grau na média. Aí você aumenta a temperatura, o gelo derrete dos polos, montanhas e oceano que estão congelados. Isso vai ter inundação nas praias. Se eu altero a temperatura, eu altero o ciclo hidrológico. Se eu altero o ciclo hidrológico, eu vou alterar o regime de chuva. Se eu altero a temperatura, o regime de chuva, eu altero a biodiversidade. 3 perguntinhas sobre o aquecimento global. Ele vai provocar mais ou menos chuva? Os dois. No litoral, vai evaporar mais água, no mar, muito mais chuvas e inundações. Nas áreas distantes do litoral, a água vai evaporar e vai ter mais secas, menos chuva. Uma outra pergunta. O efeito estufa vai aumentar ou diminuir as populações de seres vivos? Os dois. Porque se eu boto chuva de mais no lugar e chuva de menos, eu posso estar aumentando populações de seres de um lugar e diminuindo de menos em outros. E se eu altero o regime das populações, eu altero toda a cadeia alimentar. Problema sério. E a terceira pergunta sobre o efeito estufa é para a economia. Ele é bom ou é ruim? Ó, ele é bom e é ruim também. Oxê. Chuva de mais, chuva de menos, não é bom, né, professor? Mas como é que o efeito estufa chega a ser bom para a economia? Depende do país, né? Tem países como a Groenlândia, que fica na ilha da Groenlândia, que pertence à Noruega, na realidade, é um pedaço da Noruega. O Canadá, essa galerinha coberta de gelo, onde a neve cai a maior parte do ano e cobre o solo e não dá para plantar, e os rios congelam, e não dá para extrair, não dá para navegar, para gerar energia. Com o aquecimento global, turma, o gelo está derretendo mais nesses países. Aí eles estão plantando mais, criando mais, pescando mais, navegando mais, gerando energia, extraindo. Então quer dizer, para esses países, o degelo, o aquecimento está favorecendo. Mas só para esses geladinhos aí. Os quentinhos como nós, efeito estufa. Lembra lá da onda de calor que eu falei lá da China, galera lá idosa no supermercado? Olha aí. A Espanha botou até nome agora nas nas ondas de calor que estão ocorrendo. As futuras ondas de calor vão ter até nome, igual os furacões. É complicado. Os cientistas já vêm alertando há muito tempo. Eles já declaram que o principal problema da humanidade no futuro muito próximo vai ser esse aquecimento global. Mas tem pessoas que ainda não acreditam. Né? Isso é confusão, isso é conversa. E cientistas que chegam a escrever artigos científicos, declarar, dar aula, palestra, dizendo que não existe o aquecimento global. Mas a verdadeira e pura ciência, essa sim, mostra, dá provas da existência, sim, do aquecimento global. Então, turma, é uma realidade sustentável, insustentável. E a tendência é nós passarmos cada vez mais por problemas de secas prolongadas em lugares, chuvas, alteração no regime dos ventos. Se eu mexo no regime dos ventos, um dos ventos é aqueles do grupo dos ventos ciclônicos, que são ventos fortes, como tornados, furacões, tempestades tropicais, estão cada vez mais constantes. A climatologia, a paleoclimatologia, paleoclimatologia, a ciência que estuda os climas do passado e os seus fenômenos mostram que a evolução está acontecendo.
Que nós estamos aí impressos a uma catástrofe, já. É o nosso Armagedon. 3 minutos, por favor.
Ok. Pelas ondas, falando do aquecimento global. Olha só, turma. As principais consequências dos problemas ambientais estão atreladas à perda da qualidade ambiental dos ecossistemas. A perda da qualidade de vida da população, assim como a dificuldade no acesso a água, alimento, problema ambiental. Como eu falei para vocês anteriormente, não é só a natureza que sente, o próprio homem sente, gente. Fazemos parte dela. Lembra que eu falei da vantagem urbana? Está aqui. Está virando desvantagem urbana. Olha só, problema sério. Nós mesmos vamos sentir, e já sentimos. Ok? E aí estão diretamente relacionadas à transformação do espaço natural pelas atividades produtivas, fixação do homem, desenvolvimento das atividades da agricultura, da pecuária, e as ações que refletiram na intensa modificação do espaço. Opa! Modificação dos espaços. É isso mesmo. Estamos cada vez mais transformando a natureza. Aquela tão imaginada natureza vem se perdendo. Os espaços geográficos e naturais e ambientais estão se perdendo de maneira muito brusca. Esse cenário ocorreu nas últimas décadas, com a modernização, o incremento de tecnologias. Lembrem? Quanto mais o homem se moderniza, produz, investe, ocupa e passa a viver com o maior número de pessoas no lugar, impactos ambientais, gente. É o que eu falo a vocês. Adoção das tecnologias, as práticas modernas. Porque o homem vai conhecendo mais a natureza e suas potencialidades, e isso faz com que ele explore mais essa natureza. E aí, a transformação, o extrativismo, a pecuária, a degradação, tudo vem a reboque. A água, gente, esse recurso tão essencial, o mais importante da natureza. O consumismo predatório da água, o desperdício, a poluição, a contaminação, vem gerando a escassez em muitas áreas desse recurso. O solo, como eu falei anteriormente, a compactação, a erosão, o desmatamento, as queimadas, tudo isso, a vegetação se perdendo, olha só a imagem. Eu estou só reforçando o que eu disse. O deflorestamento e as suas consequências. Mais ainda, o solo muito degradado, prejudicado, explorado. Questões ambientais, gente, é um problema econômico-social que envolve política, economia, sociedade, étnica, discussões, ciência. A gente sempre tem que atrelar ciência, porque ela sim. Se foi a tecnologia que nos levou a esses problemas ambientais, pois vai ser a mesma tecnologia que vai ter que nos salvar desses problemas. Eu não posso desprover da tecnologia, porque ela nos ajuda. Os Estados Unidos são os que mais, estão entre os que mais poluem, e são os que mais investem em tecnologia de preservação e de estudo. Quem nos mostrou o aquecimento global foram os Estados Unidos. O que nós sabemos, devemos principalmente aos Estados Unidos. Está vendo como a prova de que a mesma modernidade que nos gerou esse caos é a que pode nos salvar desse caos. Mas é questão de utilizá-la para o bem. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Problemas ambientais. Solo, água, florestas, cidade, campo, atmosfera, vegetação. Espero ter contribuído para o entendimento. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação, anotação de todos. Que tenha um bom resto de aulas, um bom resto de dia, um bom final de semana. Que Deus nos proteja. Flamengo campeão. Dê tudo certo. Valeu!